Vem uma dificuldade aqui, onde a questão é a seguinte: temos aqui a coluna de usuário e a coluna de movimento. A precisa criar aqui uma data de final de movimento a partir da mesma linha de data que a gente tem por usuário. O que significa que o final desse movimento, aqui às 13 horas, está vendo? Vai ser esse das 13h42. Então, esse horário do próximo movimento vai ter que ser encaixado aqui na mesma linha, né? Na mesma linha como a data posterior, tá? A data posterior é simplesmente a data final do movimento anterior. Acho que ficou mais claro explicando dessa forma. E a gente tem que fazer isso via script. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu basicamente tenho duas colunas, tá? A coluna de usuário e a coluna de movimento. Logo de cara, então, vou vir aqui no editor carga de dados. A gente tem aqui a nossa carga simples, tá bom? Com duas colunas, só coloquei um where aqui para tirar os movimentos que estão vazios. Se por acaso a gente quiser criar já uma data final, ao utilizar o pick, né, a função pick, ela pega o campo previamente carregado. Então, estou vindo aqui na minha tabela seguinte, tá? Na minha tabela seguinte, o que eu fiz? Eu vou tirar essa condição aqui do data final, tá bom? Na minha tabela seguinte, o que eu fiz? Opa, ponto e vírgula. O que eu fiz foi dar um load, tá? Com o campo de usuário e o campo de movimento. Aí eu coloquei Resident A aqui, que seria pegando da tabela onde tem as informações. E o que eu preciso fazer é deixar em ordem, né? Então vou colocar aqui um order by, vou deixar aqui um order by simples, já pelo campo de movimento, e vou colocar ele como decrescente. Só para vocês verem um exemplo. Se eu utilizar por acaso a função pick aqui, então vou utilizar já a função pick do movimento. Então, pick, ó, pelos parâmetros do pick, a gente coloca o nome do campo, a linha que você quer trazer. Se você não especificar esse parâmetro, tá? Ele pega a linha anterior, que acabou de ser carregada do campo, e aqui o table name, né? Ou seja, o nome da tabela que você quer pegar esse registro. No caso aqui, se você não especificar o registro da tabela, ela vai pegar da tabela atual que está sendo carregada, no caso aqui a tabela B, tá bom? Então, vou colocar aqui esse campo, ó, e vou chamar ele de data final. Data final, tá bom? Só utilizando essa função aqui, ó, usuário, movimento, estou dando um pick da data final, eu estou ordenando de forma decrescente, tá? Porque eu quero pegar a cada registro o registro anterior e colocar como data final. Então, a ordem decrescente, o último registro vai vir primeiro, depois vai vir o registro seguinte, e eu vou pegar essa data e colocar como data final do registro anterior. Vou dar a carga de dados aqui, para vocês darem uma olhada. Essa função pick aqui, ela vai pegar sempre o registro anterior. Ao colocar na pasta aqui, ó, a data final, já dá para ver que ela pega exatamente o registro anterior, ó. Tá vendo? Pegou aqui o registro anterior, jogou e assim sucessivamente. E o último registro, que é esse aqui, né, que seria o primeiro registro carregado, ele não tem nada anterior, ele fica como nulo, tá vendo? Ele ficou como nulo. O restante ele pega tudo a linha do registro anterior. Mas a gente precisa criar uma lógica aqui porque essa informação é por usuário, né? Então, se a gente tiver uma intercalação de linhas no usuário, ele vai pegar a data errada, tá? Ele não vai pegar a data correta, ó, que nem esse aqui. Tá vendo? Ó, às 8 horas ele pegou do usuário anterior, que é às 5h25, né? Como se fosse data final. O correto seria pegar esse registro aqui das 8 horas. Como é que a gente faz para ter essa fórmula para corrigir e pegar o registro certinho por usuário, tá bom? Então a gente vai dar um load, tá, da tabela que a gente acabou de carregar, e a função vai ter que ser o seguinte: o nosso order by, ele tem que ser primeiro, prioritariamente por usuário, tá vendo? De forma crescente, e depois pelo campo da data de movimento de forma decrescente, tá? Aí o if que a gente vai colocar para registrar essa condição vai ser o quê? Se essa for a primeira linha, tá? Se o raw num, né? Se essa for a primeira linha de carga desse registro, então coloque para mim a data fim, tá? O campo data fim, como a própria data de movimento, tá? Assim
como eu não tenho nenhum registro posterior, a minha data início e data fim vai ser exatamente igual, porque esse aqui é o meu último registro. Se não, eu vou fazer um pick do usuário e vou verificar se a linha que eu estou carregando atualmente é igual à linha anterior, tá bom? Então, demonstrando aqui no Excel, vou abrir o Excel rapidamente. Nem precisa do Excel, vou abrir o Notepad que é até mais rápido. Bom, se a linha do usuário 1, né, for diferente, ó, abriu aqui o Notepad, então a minha tabela está meio que assim, né, usuário 1, usuário 2. Aí o if vai verificar, essa aqui é a carga que está acontecendo no momento, usuário 1. Esse aqui é o usuário 2. Então estamos carregando essa linha, ele vai verificar se esse usuário 2, tá, é igual à linha que foi carregada antes, tá bom? Do usuário 1. Então, essa aqui é a verificação. Se for, significa que é o mesmo usuário, então pega a linha anterior carregada, que é a maior data, e coloca para mim nesse campo data final. Tá? Se ele não for o mesmo usuário, se for um usuário diferente, então coloca a mesma linha de registro, tá? do campo início para a data final, porque significa que é a última linha de registro que eu tenho daquele usuário. Tá bom? E por fim, estou dando um drop na tabela original, porque eu já criei uma outra tabela aqui com campo data final. Perfeito? Vou dar a carga de dados e analisar o resultado. Continuar editando, ok. Vou vir aqui na minha pasta. Agora sim, ó, está ok. Tá vendo? O meu último registro do usuário A3, ó, observe que ele repete a data de início. Tá? Os demais, a data posterior, ó, essa aqui, ó, 42, 57, tá vendo? Ó, é a data do movimento seguinte, que vira a data final do meu usuário. E quando a gente troca de usuário, mesma coisa, ó. Observe aqui que mudou para o usuário 2. Ele pega certinho, ó, às 8, às 13, e aqui que é o último registro do usuário, ele repete a data. A mesma coisa no último usuário, que foi onde a gente viu o erro, né? Ele tinha pego às 8 horas, ó, agora ficou certinho. 5 horas, 5h26, ó, alinhado certinho, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa dúvida e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!